Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando o Governante da Aero Justiça capítulo 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad. Os links estão na descrição. Capítulo 6. Mentalidade. A Supergirl estava corando. Ela tinha ficado corada o dia todo. Aliás, ela tinha ficado corada o dia todo nas últimas 2 semanas seguidas. Por quê? Por causa dos seus sonhos. No começo, seus sonhos eram pesadelos. Imagens e cenas se desenrolando como um filme. Cenas dela matando pessoas. Pessoas que ela não conhecia, mas que ainda assim matava. Ela sabia que era ela porque todos morriam por causa da sua visão de calor, em uma configuração muito mais alta, normalmente usada, e, até onde Kara sabia, não havia nenhuma outra kryptoniana por perto com tanto poder sob seu comando, além da Poderosa. Mas a Poderosa estava em uma missão no espaço com 2 lanternas verdes e não estava programada para retornar nas próximas semanas, então não era ela. Com o tempo, os pesadelos mudaram por conta própria. Só que, em vez de pesadelos em que matava pessoas com sua visão de calor, ela se viu fazendo certas coisas com um homem em seus sonhos. Coisas maduras. Coisas eróticas. Coisas que ela não ousava contar a Clark ou aos pais se eles perguntassem sobre o rubor que seu rosto agora exibia. Kara não entendia por que estava tendo aqueles sonhos com aquele homem ou por que eles pareciam tão reais. O que Kara sabia era que, quando esses sonhos finalmente terminavam, ela acordava encharcada de suor, descobrindo que sua mão a tocará em lugares, e seus lençóis estavam encharcados com mais do que apenas suor. Felizmente, seu apartamento em Metrópolis era secretamente equipado com isolamento acústico para impedir que alguém ouvisse os gritos. Isso também impedia que certas pessoas com superaudição soubessem o que estava acontecendo à noite quando ela dormia e acordava. Mas por quê? Por que ela estava tendo esses sonhos? Com um homem estranho? Com seus olhos estranhos? E seu grande membro masculino entre as pernas? O que está acontecendo comigo? Por que me sinto constantemente tão? Qual é a palavra apropriada para isso? Excitada. Por que me sinto assim com ele? Quem é ele? Por que tenho esses sonhos constantes com ele fazendo exatamente isso nesses sonhos? Oh, Hal! Se Bárbara, Clark ou até mesmo mamãe e papai descobrissem essas coisas, eu morreria de vergonha. Pensou Kara, sabendo que se algum deles, ou todos eles, descobrissem, Bárbara provocaria impiedosamente, papai provavelmente ficaria desconfortável, mamãe seria mais compreensiva, e Clark a transformaria em freira quase tão rápido quanto se pode dizer bala rápida. Também não ajudou o fato de que, em alguns desses sonhos, Kara se viu presa no que só poderia ser considerado escravidão, com correntes de aparência mágica saindo do corpo do homem. Além disso, Kara viu brevemente outra mulher ali, nua, usando magia para criar suas próprias amarras antes de forçar a versão onírica da Supergirl a fazer coisas com a boca na magia, usando as partes íntimas da mulher. Enquanto isso, ela era espancada por trás na bunda pelo homem loiro de olhos diferentes. Mais uma vez, Kara prometeu a si mesma não revelar tais sonhos a ninguém. Ela havia planejado conversar com alguém da Liga da Justiça sobre os violentos antes disso, mas Kara temia que isso levasse aos sonhos mais eróticos que se seguiriam. Então lá estava ela, voando por Metrópolis em sua patrulha para se refrescar, tentando esconder a vermelhidão em seu rosto, e esperando parar de fazer as pessoas se perguntarem, se pudessem realmente dar uma olhada em seu rosto, por que a Supergirl estava corando. Enquanto isso, em uma certa cobertura da metrópole, oh porra! Sim! Sim! Me leva, seu garanhão de pau grande! Porra! Gritou Galati enquanto Naruto a tomava por trás na cama com estocadas fortes e violentas em sua boceta, enquanto suas mãos estavam em seu busto para alavancar ainda mais. Já haviam se passado várias semanas desde seu sequestro, resgate de Cadmus por Naruto.
Nos 2 dias seguintes à sua recém-descoberta liberdade, Galatea passou esse tempo seduzindo o homem para que pudesse eventualmente matá-lo sem perder seus poderes devido ao selo estúpido que ele colocou em seu corpo. Se Galatea fosse honesta consigo mesma, ela estava um pouco surpresa com o tempo que levou para fazer a tentativa, dado que Naruto tinha pouca ou nenhuma modéstia. Ela ouviu-no na água e teve que segurar a ideia de simplesmente nadar até Naruto antes que eles se deitassem ali mesmo na água. Não importa o quão tentador fosse. Ela só segurou aqueles 2 dias, secretamente dolorosos, por causa de seu plano de matá-lo durante ou depois do sexo, que tinha que ser devidamente planejado. Só que seu plano bem elaborado saiu pela culatra, já que Naruto deu a Galatea o melhor sexo que ela poderia ter na vida. A mulher kryptoniana passou de querer matar Naruto no futuro para querer mais sexo com Naruto no futuro. Droga, depois da primeira vez com Naruto, ela não se importava mais em machucar os outros, ou mesmo matar quem estivesse ao seu redor. Ela só queria fazer sexo quente e apaixonado com um homem que estava batendo nela por trás naquele momento. Quando Naruto finalmente a levou para Metrópolis e sua casa na Penthouse, Galatea foi apresentada a Estelar, que ela conhecia pela reputação de titã, e que, segundo rumores, havia partido por razões secretas desconhecidas. Naruto não escondeu para ela que tinha várias amantes, todas fortes, habilidosas e inteligentes à sua maneira. Galatea imaginou isso e aceitou, pensando que outra mulher tornaria o sexo com Naruto mais interessante. Foi quando Tala entrou na sala que as coisas ficaram tensas. As duas mulheres haviam se encontrado algumas vezes por ordem de Amanda Valer. Principalmente para ver se a magia de Tala conseguiria contê-la ou se Galatea era forte o suficiente para quebrar os laços místicos que a mulher conseguia criar. Foi somente quando Naruto apresentou a gravação da interrupção do encontro com Cadmus e da conversa sobre ela antes de sua entrada dramática que Galatea realmente percebeu qual era o seu valor na organização. Foi perturbador descobrir que Tala também era uma das amantes de Naruto, mas o homem havia contado a Galatea sobre a ajuda de Tala para derrubar Cadmus algumas dezenas de vezes. Não foi difícil imaginá-lo pedindo às duas mulheres que fossem civilizadas, amigáveis até. Então, com relutância, Galatea sentiu que era do seu interesse ser amigável, mesmo que apenas por enquanto, e simplesmente seguir em frente. Só que ela não esperava que eles tivessem várias noites de sexo a três envolvendo sexo quente e apaixonado, amarrados pelas correntes de Naruto ou, às vezes, pela magia de Tala. Droga, Galatea. Sua boceta é tão apertada. Mesmo depois de todas as vezes que te enfiei, parece que estou te reivindicando pela primeira vez, disse Naruto enquanto beijava o pescoço da mulher e deixava um chupão temporário, sabendo que o corpo dela o removeria em breve. Porra! Não pare! Não pare! Eu vou gozar a Ali, gritou Galatea antes de gozar forte pela quarta vez naquele dia. O próprio Naruto gozou com força em Galatea e revirou os olhos ao sentir que ela o explorava com todas as suas forças. Parecia que não importava quantas vezes Naruto transasse com aquela mulher, Estelar ou Tala, aliás, ele não se cansava delas. Cada uma delas trazia algo novo para sua vida, e sabia que o contrário acontecia com ele, que trazia algo novo para elas. Droga, você é uma mulher incrível, disse Naruto enquanto ofegava e beijava o ombro de Galatea carinhosamente enquanto a mulher em questão gemia. É claro que sim, e não se esqueça disso, respondeu Galatea, olhando para ele. Como se eu pudesse esquecer essa boceta, essa bunda e esses peitos de classe mundial, comentou Naruto com uma risada e viu Galatea sorrindo novamente. O elo mental com a Supergirl ainda está de pé? Perguntou Galatea, displicentemente. Sim. O Fuinjutsu que usei, somado aos talentos mágicos da Tala, ajudaram a manter o vínculo psíquico com ela ativo, e em seu ponto mais forte, quando estávamos brigando como coelhos. Por que pergunta? Respondeu Naruto, com o sorriso irônico de Galatea se tornando mais sedutor, travesso e quase maligno. Quase maligno. Isso é ótimo. Quanto ao motivo pelo qual pedi, pensei que tal ato seria uma maneira mais interessante de torturar minha contraparte certinha. Mostrar a ela o outro lado do espelho. Como é estar com um homem como você? Tudo o que fizemos ficará nos sonhos dela,
na mente dela, e tirará a Supergirl do sério. Quando chegar a hora de você reivindicá-la, ela não conseguirá resistir. A bunda kryptoniana dela pertencerá a você, assim como a minha, disse Galatia antes de ofegar quando ele lhe deu um tapa de brincadeira. Com certeza. Mas estou surpreso que a ligação mental que você tem com a Supergirl não tenha se conectado com a poderosa também, disse Naruto enquanto Galatia refletia sobre isso em sua mente ainda um pouco turva. Se eu tivesse que chutar, poderia ser devido aos rumores de que a poderosa é de uma terra alternativa, então sua mente provavelmente está em um comprimento de onda ligeiramente diferente, comentou. Galatia enquanto tentava se sentar mais ereta e gemeu quando o apoio para fazê-lo veio com a ajuda de Naruto com a mão em seu seio. E ele dando um aperto carinhoso. Quer mais uma rodada? Ou você acha que já traumatizamos a Supergirl o suficiente por hoje e devemos ser misericordiosos? Perguntou Naruto com um sorriso, enquanto Galatia sorria por um segundo antes de se virar de costas. Oh, por favor, seja misericordioso, grande e poderoso Jubi. Por favor, poupe minha prima bonzinha de mais sonhos eróticos e imagens de nós dois juntos. Poupe-a da visão incrível de você me tomando como o garanhão que você é e a vadia que eu sou. Poupe-a dos sonhos eróticos de você batendo na minha pobre boceta a ponto de eu ficar dormente por horas, disse Galatia em um tom dramático, com as costas da mão na testa, o que era quase crível. Se não fosse pelo fato de Galatia ter aberto bem as pernas, pressionado o peito em direção a ele e ter um sorriso muito sedutor no rosto. Desculpe desapontá-la, Galatia, mas não estou me sentindo misericordioso. Estou me sentindo mais como excitado, disse Naruto antes de penetrá-la novamente e amou como ela apenas sorriu e riu, sabendo que tudo isso seria enviado diretamente para Supergirl. A vingança foi realmente doce. Gotham City Distrito Asiático. Como muitas cidades, Gotham City era dividida em diversos territórios culturais e étnicos que coexistiam ou entravam em conflito dependendo da população. Havia o setor Little Italy, comandado pela máfia, e as famílias mafiosas que controlavam o território com mão de ferro respeitável, porém forte. Os irlandeses tinham suas gangues espalhadas por todo o território da cidade. Os russos tinham sua própria máfia, embora ocasionalmente entrassem em conflito com os italianos em relação à reivindicação de território. E, finalmente, havia o distrito asiático de Gotham City, que era dividido igualmente, ou quase, pelos clãs japoneses da Yakuza e pelas tríades chinesas. Naquele momento, o Cavaleiro das Trevas de Gotham City, conhecido como Batman, circulava pelo distrito asiático, que crescia lentamente, embora não prosperasse, com um propósito. Um de seus contatos ali lhe contará que um estranho ninja mascarado estava sozinho em uma antiga, mas ainda bastante popular, casa de chá chinesa, bebendo dito chá, sozinho. O motivo de ele beber sozinho pode ter tido algo a ver com o ninja mascarado expulsar 3 membros da tríade após quebrar vários membros, além de algumas costelas. Somando-se a isso o fato de a tríade já ter tentado retomar a loja, o que terminou em desastre, com mais membros do grupo sendo brutalmente espancados e enviados para o hospital, também foi outro fator. Então, o local ganhou espaço suficiente para que outra pessoa pudesse lidar com o ninja mascarado. Ou seja, Batman. Mas o que mais intrigou o Cavaleiro das Trevas foi o motivo do reaparecimento repentino do ninja mascarado em Gotham. Para começar, por que fazer isso em público? Por que tomar chá em um local público em Gotham sabendo muito bem que estava sendo caçado pela polícia, pelos amigos dos internos de Arkham e pelo próprio Batman? E, finalmente, a cereja do bolo pré-verbal foi o fato de que o Homem Mascarado também revelou que estava esperando que o Batman o encontrasse ali antes de espancar os membros da tríade até deixá-los inconscientes. Quando Batman entrou na casa de chá pela porta da frente, ele rapidamente a fechou e trancou, embora suspeitasse que o ninja conhecesse uma dúzia de outros pontos de saída. Ele certamente sabia, e é lógico que seu adversário também sabia. Ainda assim, a última coisa que o Cavaleiro das Trevas queria era que seu inimigo escapasse pela porta da frente. Virando-se, Batman viu seu alvo pretendido sentado de pernas cruzadas sobre uma mesa, tomando chá, quase como um monge em uma posição que transmitia serenidade, o que, em sua mente, era uma grande contradição com o estilo de vida ninja.
Ninjas eram as sombras que caminhavam pela escuridão, matando sem piedade, sem sentimento e sem arrependimento por suas ações. Mas este homem aqui, ele estava contente. Calmo. Não mortalmente calmo, mas sereno. Além disso, a máscara em si estava errada. Relatos afirmavam que o ninja mascarado usava uma máscara de raposa. Este usava algo que lembrava Doninha. Além disso, este ninja usava um chapéu de palha com alguns sinos pendurados e uma espécie de capa preta com nuvens vermelhas. Este não era o ninja mascarado que atacou o asilo Arkham. Um parceiro? Subordinado de algum tipo? Estudante? Eles eram do mesmo clã ninja? Seu cérebro vai explodir de tanto esforço para deduzir quem ou o que eu sou. Noite escura, comentou o ninja enquanto tomava seu chá através da máscara. Mais um ato que realmente deixou o Batman perplexo. Como ele estava fazendo aquilo? Você não é o ninja que procuro, disse Batman enquanto o ninja sentia. Não. Eu não sou meu mestre. Mas sei que vocês o estão procurando, disse o ninja, enquanto Batman franzia ainda mais a testa, sabendo que intimidar aquele homem não seria fácil. Ninjas caminhavam pelos lugares sombrios da humanidade. Eles comiam, bebiam, respiravam, viviam e, por fim, prosperavam neles. Sem dúvida, este ninja não iria simplesmente responder às suas perguntas, e se o fizesse, havia a chance de não serem totalmente sinceros. Ninjas nunca diziam a verdade. Não a verdade completa. Eles se mantinham cercados nas sombras, mantendo a verdade imersa nela por meio de mentiras e manipulação. É mesmo? Então você sabe que eu tenho que prendê-lo pelo que ele fez em Arkham, respondeu Batman enquanto caminhava em direção ao ninja. Sim. Desculpe-me pelas maneiras, mas ainda não me apresentei. Pode me chamar de Itachi, disse o agora chamado Itachi, enquanto Batman franzia ainda mais a testa. Combina com você, dada a sua máscara, comentou Batman enquanto Itachi assentiu e saiu da mesa em que estava sentado. Meu mestre achou que este seria um cenário apropriado para nós dois nos encontrarmos. Ele viria pessoalmente, mas, com toda a sinceridade, meu mestre considera você indigno de um encontro pessoal, disse Itachi, enquanto Batman franzia ainda mais a testa, confuso. E ele te manda no lugar dele? O que isso diz sobre você? Questionou Batman, na esperança de abalar a lealdade do ninja ao seu mestre. Sou subordinado dele. Ninguém questiona a sabedoria do mestre e quem ele envia para encontrar os outros. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso, considerando suas próprias afiliações passadas, disse Itachi, enquanto Batman não respondia à provocação às suas próprias conexões durante o treinamento para se tornar o Cavaleiro das Trevas. E agora? Por que me encontrar aqui? Perguntou Batman com Itachi inclinando a cabeça ligeiramente para a direita. Tantas perguntas e pouca ou nenhuma resposta. Deve te incomodar saber tão pouco sobre ele depois do que você considera um tempo tão longo em termos de investigação. Quantos contatos você confiou para encontrá-lo, mas não obtiveram nada? Favores solicitados, mas nenhum resultado? Você não ousará envolver a Liga da Justiça porque Gotham City é, como você sempre disse, sua cidade e não suporta a ideia de outro herói entrar aqui para fazer o que você é incapaz de fazer, disse Itachi, com a carranca de Batman aumentando ligeiramente com a alfinetada em seu orgulho. Quem é o seu mestre? Por que ele matou aqueles presos em Arkham? Para quem ele trabalha? Quem o contratou? Perguntou exigiu Batman, enquanto Itachi dava uma risadinha. Você não é digno o suficiente para saber o nome dele ou por que ele fez o que fez. O que eu vou te dizer é o seguinte. Ninguém o contratou. Meu mestre matou aquelas pessoas em Arkham porque elas mereciam. Nada mais, respondeu Itachi, deixando Batman ainda mais irritado com a resposta. Ele não tem o direito de brincar de Deus com a vida de alguém, muito menos de tantas pessoas no mesmo lugar, como fez em Arkham, rebateu Batman, enquanto Itachi soltava outra risada divertida por trás da máscara. Tem certeza? Ninjas fazem isso o tempo todo. Nós decidimos quem vive e quem morre com as armas que escolhemos. Devemos nos conter até o último momento?
Ou descemos a espada sobre as cabeças de nossos inimigos e alvos? Nós os envenenamos e os deixamos morrer? Ou demonstramos misericórdia e damos a eles o antídoto que os salvará de um fim doloroso? Ninjas são sombras. Fomos feitos pela luz para caminhar na escuridão sem repercussões por nossos próprios atos obscuros. Você escolhe nos julgar, mas e aqueles que feriram as vidas inocentes em Gotham City? O mundo? Quem os julga? Os tribunais? Os vários governos com tantas leis diferentes, algumas delas contradizendo outras em vigor, e tornando difícil saber quem punir, questionou Itachi enquanto Batman estreitava os olhos. Então ele não suportou a burocracia que cercava esses criminosos e os matou sozinho, concluiu Batman enquanto Itachi apenas balançava a cabeça diante de uma resposta tão ingênua. É isso que você pensa? Que tolice! Meu mestre fez uma boa ação e um serviço a Gotham ao eliminar tamanha imundície da cidade. Você pode discordar do que meu mestre fez ou de seus métodos, mas temos certeza de que o público discordaria. Principalmente se tivesse a opção de deixar alguém como o Coringa viver ou mandá-lo para a câmara de gás. O que você acha que o público faria se soubesse exatamente quantas vidas inocentes o palhaço tirou? E tudo porque alguém como você não o matou quando a oportunidade se apresentou. Questionou Itachi, já que Batman finalmente se cansou de ter suas decisões questionadas e mudou um pouco de postura. Acho que você e seu mestre precisam ser trazidos para cá. Acabou a hora da conversa. Vocês vêm comigo, declarou Batman, com Itachi suspirando e tomando mais um gole do chá que ainda estava na mão antes de colocá-lo em uma mesa próxima. Eu esperava evitar lutar com você. Não porque eu não possa vencer, mas porque eu pessoalmente odeio a ideia de lutar, e até mesmo matar alguém, a menos que seja absolutamente necessário. Mesmo assim, você deixou suas intenções claras, então, se tivermos que fazer isso. Sinto a necessidade de me desculpar antecipadamente, respondeu Itachi enquanto Batman ficava tenso e pronto para uma luta. Para quê? Perguntou Batman, mantendo a guarda alta. Isto, respondeu Itachi antes de desaparecer em um mar de corvos e voar para todos os lugares ao redor do Cavaleiro das Trevas. O quê? Pensou Batman, enquanto tentava lutar contra os corvos que o cercavam, e jogou uma bomba de fumaça para fazê-los recuar. Nada mal. Uma mente forte e bons reflexos. Mas ainda não é bom o suficiente, disse Itachi atrás de Batman, que se virou e enfrentou o ninja mascarado em um combate corpo a corpo. Por sua vez, Batman estava se sentindo surpreendentemente dominado por esse ninja. Ele havia treinado com alguns dos melhores lutadores de artes marciais do mundo. Era mestre em muitas formas de combate corpo a corpo e estilos de luta, mas nenhum deles parecia realmente eficaz contra esse ninja. Até mesmo usar as mesas ao redor para desviar dos ataques de Itachi ou usá-los contra o próprio ninja estava se mostrando inútil, se não um incômodo para Itachi. Durante todo o tempo, o ninja mascarado permaneceu calmo, estoico, sem perder a calma nem agir de forma agressiva. Um verdadeiro ninja. Ele é bom. Claramente, sou melhor em combate. Se for esse o caso, não consigo imaginar o quão bom o mestre é se este for o subordinado, pensou Batman enquanto bloqueava 2 socos e se esquivava de um chute. Suas habilidades são impressionantes, Batman. Elas foram aprimoradas e aperfeiçoadas por anos de combate. Imagino que tenha sido contra criminosos e outras entidades do mundo. Você veste bem uma armadura corporal isolante e estimulante muscular, projetada para manter seu corpo em ótima forma. Seu cinto de utilidades foi projetado para guardar dispositivos e armas destinados a incapacitar ou nocautear seu oponente. Você não vem até mim para matar como alguém com seu treinamento deveria ser capaz de fazer. Só posso concluir que você não mata e não matou durante seu tempo como Batman, comentou Itachi calmamente por trás da máscara. Eu não sou um carrasco ou agente da morte, respondeu Batman enquanto bloqueava um chute de Itachi. Uma pena. Talvez se você fosse, pessoas como o Coringa não seriam um problema para Gotham City, disse Itachi com um chute giratório, que Batman desviou, e lançou vários batarangues no ninja mascarado. Só para Itachi pular no ar e desviar de todos eles. Isso é impossível.
Nenhum homem normal deveria ser capaz ou poderia se esquivar deles com tanta flexibilidade em uma sala tão confinada. Tal percepção está além do normal. Será que esses ninjas que eu tenho caçado secretamente são meta-humanos? Pensou Batman ao ver Itachi pousar graciosamente em uma das poucas mesas intactas. Já chega, perguntou Itachi enquanto Batman estreitava os olhos para ele. Nem de perto, disse Batman antes de pular na mesa para continuar a luta com Itachi. Você não pode me derrotar, Batman. Mesmo que me derrotasse, eu não lhe contaria nada, nem lhe revelaria nada. Existem métodos que o mestre emprega para garantir nosso silêncio. Métodos que você não pode quebrar. Métodos que você não pode contornar, comentou Itachi enquanto se movia fluidamente pela luta. Sempre há um jeito. Você e seu mestre responderão por seus crimes, disse Batman enquanto tentava acertar seu alvo. Não, não vamos. Você não nos verá chegando. Somos sombras. Somos a morte. Sugiro que leve isso em consideração caso consideremos sua existência um incômodo grande demais para ignorar. Pense no que isso significa para seus entes queridos. Não nos teste, Cavaleiro das Trevas, pois você não é páreo para a escuridão que trazemos sobre nossos inimigos e aqueles que eles amam. Quaisquer investigações futuras de sua parte resultarão na morte deles. Mortes dolorosas. Presumo que você prefira que um certo seu mordomo morra de velhice a morrer pelas mãos de uma espada no peito. Alertou Itachi enquanto Batman congelou por um segundo e estreitou os olhos de raiva diante da ameaça que se revelava através dos dentes cerrados. Ele sabe. Devem ter investigado bastante para descobrir minha identidade. Mas como fizeram isso é a questão. Mas será que eles realmente se importariam com a ameaça se eu insistisse? Pensou Batman enquanto Itachi saltava de volta para outra mesa atrás dele. Você está se perguntando se estou blefando. Não estou. Isso foi um aviso para você, Batman. Você tem uma influência considerável na Liga da Justiça agora que o Superman e a Mulher Maravilha não estão mais na Terra. Use-a para mantê-los no escuro. Ou nós, as sombras onde os ninjas vivem, tiraremos a vida daqueles que lhes são próximos. Começando pelo homem que você vê como um pai substituto. Não queremos machucá-lo, mas se você persistir, ele será o primeiro a cair, disse Itachi antes de desaparecer em um bando de corvos. Só depois de alguns minutos de espera é que Batman percebeu que estava sozinho na sala e que seu adversário já havia sumido há muito tempo. Por enquanto, vou recuar. Mas isso não acabou. Nem de longe, pensou Batman antes de partir para descobrir o que fazer com essa reviravolta e como proteger as pessoas próximas a ele. Como um tal de Alfred Pennyworth. De longe, Itachi observou Batman partir em outra direção. Era evidente para ele que o Cavaleiro das Trevas estava pensativo e irritado com a ameaça. Como esperado, Itachi havia acertado em cheio. Mais perto do coração do que quase qualquer outro na história do Batman de lutar contra inimigos que surgiram naquele momento. Tudo correu conforme o planejado? Perguntou Naruto, que apareceu atrás de Itachi. Sim. A luta mostrou a ele que eu era melhor que ele. A ameaça de sua identidade ser descoberta e você ameaçar atacar o mordomo dele o fará recuar. Mesmo que seja só por um momento, disse Itachi enquanto olhava para Naruto. Que bom! Eu sabia que era uma boa ideia te enviar. Se ao menos eu pudesse trazer o verdadeiro Itachi e não um clone das sombras com minhas memórias para criar um fantasma temporário do homem, comentou Naruto com o fantasma de Uchiha Itachi agora brilhando por trás de sua máscara. Eu te bateria se não fosse pelo fato de você ser capaz de me vencer, disse Itachi enquanto Naruto apenas deu de ombros. É por isso que eu sou o chefe e você é o subordinado, comentou Naruto com um sorriso brega enquanto Itachi fazia um barulho. Você vai atacar o mordomo dele como eu disse que faria? Perguntou Itachi com Naruto sorrindo. Claro que não. Eu só pedi para você dizer isso para fazê-lo recuar. Contanto que ele acredite que a ameaça é real, nada mais importa. Até que o Batman prove que estou blefando, ele não ousará fazer nenhum movimento contra mim. Pelo menos não abertamente, respondeu Naruto, com Itachi assentindo.
Mesmo que ele tente se disfarçar, e ele tentará, não será imediatamente. O resultado final de suas tentativas não revelará nada, comentou Itachi, sabendo que Batman recuaria por um momento para demonstrar que não estava disposto a arriscar aqueles que lhe são próximos. Somente quando eles estivessem seguros do perigo, o Cavaleiro das Trevas continuaria sua caçada por Itachi e Naruto. Claro. Ele não sabe quem eu sou por trás da máscara Kitsune, e você é o fantasma de um homem morto há muito tempo, de uma era perdida para sempre, acrescentou Naruto, presunçoso, enquanto Itachi o encarava. Com a testa franzida. Eu chamaria você de babaca, mas tenho a sensação de que você não se importaria, comentou Itachi, enquanto o sorriso de Naruto se tornava atrevido. Claro! Além disso, as garotas adoram quando eu sou um babaca, respondeu Naruto, enquanto Itachi agora fazia barulho. Acho que você quer dizer que eles adoram seu pau, mas estou divagando. Essa conversa está me perturbando, disse Itachi, desejando poder dissipar a tensão, mas sabia que era decisão de Naruto que ele poderia ir. É um pouco perturbador. A única maneira de me sentir melhor é encontrar uma mulher gostosa e sexy e entrar na calcinha dela, declarou Naruto de forma dramática, com o dedo indicador da mão direita apontando para o ar enquanto um holofote de alguma forma o iluminava. O que era teoricamente impossível, já que eles estavam no topo de um telhado sem nenhuma luz ao redor, em um ângulo que permitisse fazer isso. Apenas me mate agora, murmurou Itachi sem perceber o sorriso maligno de Naruto. Ok, exclamou Naruto antes de chutar Itachi nas costelas com força suficiente para dispersá-lo. Valeu muito a pena o preço de receber a lembrança do chute e sentir aquela pontada de dor. Gotham City, o zoológico abandonado. Honestamente, Harley, você precisa se acalmar, disse Pamela Isley enquanto cuidava de alguns de seus bebês, que eram suas plantas, e olhou para sua amiga. Lutando contra o saco de pancadas preparado para a mulher loira. Arlequina não aceitou bem a morte do Coringa. Ela conseguiu escapar enquanto o palhaço era pego pelo Batman em seu último plano para derrotar o Cavaleiro das Trevas. Arlequina estava escondida desde então e planejava libertar seu pudim de Arkham quando chegasse a hora. Mas o assassino ninja chegou, matando os presos, incluindo o Coringa, e até mesmo alguns dos guardas mais corruptos. Na verdade, espalhou uma onda de medo pelo submundo do crime de Gotham. Isso era algo pior que o Batman. Era alguém que não impedia seu crime, te espancava e te mandava para Arkham para ficar até que você estivesse bem o suficiente para escapar ou ser solto por bom comportamento. Não. Era alguém que te mataria e sairia pela porta da frente sem oposição, porque acabaria com sua vida se você estivesse no caminho dele. O que provavelmente explicaria por que a criminalidade em Gotham City teve uma queda tão repentina após o que foi chamado de massacre de Arkham pela mídia. Não vou descansar. Não posso descansar. Não até vingar o Sr. J. Não até que o homem que o matou esteja no chão, quebrado, sangrando e implorando por misericórdia. Declarou Harley enquanto espancava o pobre saco de pancadas com uma pintura rudimentar da máscara Kitsune que, segundo ouvirá dizer, o assassino usava. Uau! Eu sabia que era popular, mas isso é bem legal, disse Naruto em seu traje ninja com máscara e viu Pamela, que ficou chocada ao ser encontrada, embora um pouco assustada. Harley passou de chocado para irritado em um intervalo de tempo de 3,5 segundos. Você, gritou Harley, que correu para frente apesar do protesto de Pamela e deu um chute bem no rosto de Naruto. Ou teria dado um chute certeiro no rosto de Naruto, se ele não tivesse inclinado a cabeça no último instante, e a mulher furiosa tivesse caído no jardim de uma das plantas de sua amiga. Felizmente para Harley, este não estava cheio de veneno, nem nutria ódio por humanos como Pamela nutria pela maioria deles ao criá-los em seu pleno potencial. Desde que Harley e Pam se tornaram amigas, esta última teve que mudar a mentalidade de seus bebês para não atacarem ou machucarem a loira bombástica quando ela estivesse por perto. O fato de eles rapidamente a pegarem e colocarem Harley no chão gentilmente provou que eles ouviram sua mãe. "Por que vocês estão aqui?" perguntou Pamela enquanto gritava para seus filhos estarem prontos para defendê-los desse inimigo. "Só para conversar." "Por quê? Você fez algo recentemente que justificasse o fim da sua vida?" perguntou Naruto, curioso,
enquanto caminhava em direção a Pamela, e teve que admitir que ela estava bem sexy naquele maiô verde. Mostrou bastante perna. Não que eu me lembre. Aliás, ao contrário do que você deve ter ouvido, minha contagem de mortes ainda é 0, respondeu Pamela enquanto suas plantas se moviam ao redor dela para proteger sua mãe do perigo. É por isso que não te visitei antes e acabei com sua vida como fiz com aqueles em Arkham, disse Naruto enquanto ouvia o grito de guerra furioso de Harley enquanto a mulher saltava no ar com um martelo gigante na mão tentando acertar sua cabeça com ele. Só para ela errar e voar em direção a outra coisa, com um alto crash, sendo o resultado final. Você não vai nos levar a sério, vai? Perguntou Pamela enquanto Naruto olhava dela para Harley tentando se levantar do chão. Devo mesmo? Se eu realmente quisesse levar isso a sério, vocês dois estariam mortos antes mesmo de eu me manifestar. Nem mesmo seus bebês, como ouvi de fontes que dizem que vocês os chamam assim no passado, podem salvá-los da minha ira se eu decidir liberá-la, disse Naruto calmamente ao ver Harley o encarando. Você matou o Sr. J. Harley exclamou com raiva enquanto Naruto inclinava a cabeça para ela. Sr. J, perguntou Naruto antes de olhar para Pamela em busca de esclarecimentos. Ela está falando do Coringa. Sabe, o cara que sorri muito, parece um palhaço maluco e ri das coisas mais idiotas, respondeu Pamela enquanto Harley continuava encarando o ninja mascarado. Ah, sim. Desculpe se não me fez lembrar. O homem não estava rindo muito quando enfiei minha espada em seu coração e canalizei uma boa quantidade de raios nele até que seu corpo branco e pálido se transformasse em cinzas. Ele gritou muito, disse Naruto casualmente, o que fez Pamela estremecer enquanto Harley gritava de raiva. Morra! Gritou Harley enquanto tentava acertá-lo no rosto com seu martelo gigante. Não, obrigado, disse Naruto enquanto bloqueava o ataque apenas com a mão e empurrava Harley para trás como se não fosse nada. Super força? Um meta-humano como os boatos diziam. Pensou Pamela enquanto Harley se levantava e preparava seu confiável martelo para a luta. Agora, antes que você decida ficar com a ira da natureza comigo, será que podemos nos acalmar e sentar em algumas cadeiras para conversar sobre isso como pessoas normais? Ou isso é algo normal, onde você interage com os outros pela primeira vez, seguido por rotinas repetidas de luta com nossas habilidades, e um de nós sai vivo, mesmo que por pouco, para começar tudo? De novo, questionou Naruto, com Pamela franzindo a testa ligeiramente. Caso você não tenha percebido, não somos pessoas normais, disse Pamela, sabendo que o problema dela era físico e o da Harley era bem ou mental. Claramente mental. Eu entendo. Mas quando foi a última vez que você teve uma conversa normal com alguém sem recorrer a um impasse como esse? Perguntou Naruto, com Pamela em silêncio, já que honestamente não conseguia responder. Por que iríamos querer conversar com você, em primeiro lugar? Depois do que você fez, perguntou Harley, enquanto Naruto dava de ombros. Por que não precisamos ser inimigos jurados e cheios de ódio? Eu certamente não quero ser seu inimigo, Pamela. Você e eu, na verdade, compartilhamos um interesse comum pela natureza, respondeu Naruto antes de caminhar até algumas das plantas e tocá-las gentilmente. Para o choque de Pamela, as plantas realmente gostaram. Elas praticamente gritavam de felicidade e alegria ao toque dele, pelo que ela sentia naquele momento. Como isso era possível? Seria algum tipo de truque? Será que ele fez algo consigo mesmo para enganar as plantas dela? Ou ele era mais parecido com ela do que ela imaginava? Como você está fazendo isso com meus bebês? Perguntou Pamela enquanto suas plantas pareciam desmaiar sob seu toque gentil. Como eu disse, compartilhamos um interesse comum pela natureza. Minha família está conectada com a natureza de certa forma e tem um histórico de comunicação com ela, respondeu Naruto antes de se virar para olhar para Pamela e Harley. Isso não vai te salvar de eu te esmagar a cara, exclamou Harley enquanto Naruto apenas suspirou. Amor de homem? Perguntou Naruto para Pamela. Louca é o termo mais correto, respondeu Pamela, numa posição menos hostil, mas ainda cautelosa. Ele realmente mexeu com a sua mente, trazendo à tona algo que nunca deveria ter saído desde o início.
E agora que saiu, a porta não pode ser fechada. Não completamente, disse Naruto, já que ele sabia uma coisa ou duas sobre loucura. As cataratas da verdade e o enfrentamento do seu lado mais sombrio foram os principais deles. Cale a boca! Vou me vingar do que você fez com o Sr. J, exclamou Harley enquanto Naruto suspirava. Você se importaria se eu fizesse algo para impedir que essa estupidez enlouquecedora piore ainda mais? Perguntou Naruto a Pamela, que olhou dele para Harley e depois para ele novamente. Contanto que você não a mate tudo mais não piore as coisas, respondeu Pamela enquanto Naruto assentia. Vermelho, exclamou Harley em choque. O quê? Sua mente está fixada no palhaço. Tudo o que ele fez foi manipular e controlar você. Às vezes, ele batia em você. O que resulta em você deixá-lo por um tempo e ficar comigo antes de rastejar de volta para ele como uma dona de casa abusada. É repugnante, disse Pamela, já que tinha visto Harley entrar em seus esconderijos. Como ela os encontrou, Pamela não fazia ideia, espancado, machucado, com um sorriso fraco no rosto e pedindo um lugar para ficar. Só para ir embora em 1 ou 2 semanas para encontrar o Coringa, se ele já não estivesse em Arkham, e ser seu fiel companheiro, saco de pancadas antes que o ciclo se repetisse. Mais uma razão para eu consertar os problemas mentais dela antes que eles cheguem ao ponto de serem curados pelos meus poderes, respondeu Naruto antes de inclinar sua máscara Kitsune para o lado. Para revelar seu olho Sharingan. O que você acabou de dizer? Perguntou Harley com sua raiva desaparecendo e caindo no poder do olho vermelho giratório que Naruto mostrou a ela. Em segundos, ela desabou em seus braços, e ele carregou a mulher para um sofá próximo, com Pamela observando-o atentamente. O que exatamente você fez? Perguntou Pamela curiosamente, mas igualmente cautelosa, pois não esperava que ele tivesse um olho tão estranho que pudesse claramente atacar a mente de alguém. Eu tive que colocá-la para dormir. Enquanto ela dorme, sua mente fica refletindo sobre o que aconteceu desde que se tornou o leal peão do Coringa. Eu forcei isso para mostrar a Harley os aspectos mais negativos de seu tempo com o Coringa. As vidas que ele machucou ou arruinou, as pessoas que ele matou enquanto ria do sofrimento delas, e claro, o próprio abuso que ele sofreu dela depois que uma de suas muitas tentativas de matar-o. Batman falhou miseravelmente. Resumindo, estou usando as próprias memórias dela para curá-la e mostrar como o Coringa não era o homem amoroso que ela retrata quando pensa nele. Vai doer no começo. Mentalmente, pelo menos. Ter que encarar a dolorosa verdade de que a vida que você viveu foi horrível de uma forma que você nega no início, mas não consegue escapar quando ela finalmente crava os dentes em sua alma. Se tudo correr bem, Harley será curada de sua fixação pelo Coringa, respondeu Naruto calmamente, sabendo que isso poderia facilmente sair pela culatra e a loucura a faria perder o controle, com a única opção após tal evento sendo espada no peito. A espada dele. O peito dela. A Arlequina ainda será Arlequina? Mesmo com a remoção da influência do Coringa? Perguntou Pamela, já que Arlequina sempre foi uma pessoa alegre e radiante no passado e uma boa amiga, apesar do seu jeito peculiar de agir. Na verdade, Harley era surpreendentemente querida, se não amada, pelos outros internos de Arkham, e Pamela ficou triste ao ver que a loira não estava mais com a mesma alegria de sempre. Não se preocupe com seu corpo sexy, Pamela. A Harley continuará feliz como sempre. Só que sem a mentalidade e a influência do Coringa atrapalhando sua mente. Ela só aceitou o que percebe como um lado positivo dele, o que eu sei que é estranho ouvir sobre o Coringa ter um lado positivo, mas é assim que a Harley vê. Para que ela encarasse a verdade fria e dolorosa da realidade, eu tive que fazê-la encarar o lado negativo e usá-lo para consertar sua mente, para que ela parasse de acreditar que o Coringa era alguém por quem valia a pena lutar, respondeu Naruto antes de dar um beijo na testa da Harley e voltar a se concentrar em Pamela. Você não é o que eu esperava. Ouvi boatos sobre você. O que você fez em Arkham? O jeito como as pessoas falam sobre você ser um monstro implacável pior que o Batman fez quase toda a criminalidade de Gotham congelar.
Tanto o Batman quanto a polícia estão te caçando, comentou Pamela, enquanto Naruto soltava uma risada e simplesmente tirava a máscara, pois sentia que não havia sentido em esconder isso dela. A polícia? Sim. Batman? Não. Pelo menos não agora. Pedi a um agente meu que o convencesse de que era do interesse dele recuar, disse Naruto, enquanto Pamela se surpreendia por ele ter tirado a máscara e por ele aparentemente ter feito o Batman, logo. Ele, não o caçar por matá-lo. E como exatamente você conseguiu que o Batman de todos não te caçasse? O homem é tão obcecado em saber das coisas quanto eu em querer proteger a natureza, comentou Pamela com uma ponta de curiosidade, pensando que poderia usar isso contra o Cavaleiro das Trevas. Digamos que eu conheço alguém muito próximo ao seu coração. Eu também poderia ter pedido ao meu subordinado que lhe dissesse que, se ele não recuasse, eu enfiaria minha espada no coração dessa pessoa. Enquanto ele observava, disse Naruto, com Pamela parecendo surpresa, impressionada e um pouco preocupada, pois estava claro que esse homem era capaz de transformar qualquer ameaça em realidade. Você se importa em compartilhar o nome dessa pessoa? Caso eu precise usá-lo, perguntou Pamela com um pequeno, porém sedutor, sorriso no rosto. Desculpe, não posso fazer isso. Além disso, é o meu pequeno trunfo, só eu deveria ter permissão para ficar com ele por enquanto. Além disso, duvido que você precise de algo assim num futuro próximo, respondeu Naruto, caminhando calmamente até ela e vendo que Pamela ainda o observava atentamente. E por que isso? Perguntou Pamela com Naruto sorrindo. Por que pretendo tirar você e Harley daqui? Respondeu Naruto enquanto Pamela o olhava em choque. Como? Perguntou Pamela, ficando um pouco mais preocupada com a escolha de palavras dele, enquanto Naruto levantava a mão para acalmá-la. Espere aí. Eu vou explicar. Como você sem dúvida notou com seus próprios olhos, o mundo está em uma grande e terrível crise agora. Temos guerras, poluição e um caos generalizado esperando para explodir ao atingir seu ápice, que é a aniquilação total da vida neste mundo. Agora, apesar do que a Liga da Justiça fez, juntamente com seus muitos heróis protegendo vidas inocentes, nada mudou de verdade. Apenas o jogo. Para cada herói, há um vilão tentando combater o herói e derrotá-lo para provar que o caminho que seguem é o certo. Quando os heróis formam grupos para combater o mal, por sua vez, forma os seus para combater o grupo de heróis, e as coisas continuam a piorar. Logo após a formação da Liga da Justiça, a Gangue da Injustiça foi criada. Os vários grupos de titãs precisam lidar com a Colmeia e outros grupos de vilões adolescentes. Quando a Liga da Justiça cresceu em tamanho, a Cadmus foi formada por pessoas questionáveis, e seu desejo de começar uma guerra com eles para derrotá-la sob o pretexto de que estavam certos em fazê-lo. Como acontece com cada novo grupo sendo formado ou já formado, crescendo lentamente para os heróis deste mundo, os vilões estão fazendo o mesmo. Pretendo remover certos fatores de ambos os lados para que a escalada não continue a ponto de o mundo como um todo sofrer com uma possível implosão pré-verbal de ambos os lados lutando por alguma forma invisível de supremacia, disse Naruto, com Pamela franzindo a testa para ele. E ao remover certos fatores, você quer dizer matar todos os criminosos psicopatas como o Coringa, como o Espantalho, mesmo aqueles que não estão em Arkham, como o Bunny ou alguém que não tem problema em matar por diversão. E quanto a Harley e eu? Não somos exatamente o que se chamaria de cidadãos modelo, rebateu Pamela, com Naruto sorrindo ainda mais. Verdade, mas nenhum de vocês matou outros. Aqueles que eu matei, gostaram imensamente. O mundo está melhor sem eles. Além disso, eu não matei todos os presos de Arkham. Eu libertei Victor Fries, curei-o de sua condição, da condição de sua esposa, e agora os dois vivem felizes para sempre em uma bela casa de praia na Flórida, onde o frio é uma raridade. Todas as despesas pagas por mim. Que diabos, eu não ficaria surpreso se ele já a tivesse engravidado a essa altura, Naruto retrucou, com Pamela parecendo ligeiramente surpresa com isso. Então você não tira a vida por capricho. Existe um método para sua loucura única, disse Pamela, enquanto Naruto assentiu. Exatamente. E não são só os criminosos que estou removendo do jogo.
Heróis demais também podem ser um problema. Então, estou me certificando de que os heróis do mundo também sejam reduzidos em número. Ou seja, Superman e Mulher Maravilha, respondeu Naruto, enquanto Pamela o encarava como se ele fosse louco. Você não pode matar aqueles dois. Mesmo que matasse, isso causaria problemas incalculáveis para pessoas como eu, disse Pamela, enquanto Naruto a olhava como se ela fosse louca. Quem disse alguma coisa sobre matá-los? Eu apenas criei uma situação em que ambos os heróis serão aposentados em outro mundo, onde conhecerão a felicidade como ninguém, disse Naruto, enquanto Pamela se acalmava, já que muitos vilões tentaram matar aqueles heróis, mas ela claramente sabia que tal ato teria consequências muito ruins. O próprio mundo se mobilizaria para capturar, prender e, por fim, matar esses vilões pelo que fizeram às pessoas, usando os dois heróis principais da Liga da Justiça como mártires. Ela seria caçada como nunca antes, e por fim, se veria em um buraco tão fundo na prisão que não haveria como escapar, o que tornaria sua vida extremamente miserável. E o resto da Liga da Justiça? Você não pode fazer com que todos se aposentem. Por mais que eu goste de causar um pouco de caos, prefiro alguma forma de ordem na sociedade. Especialmente se essa ordem ajudar a proteger o planeta da poluição e do lixo tóxico que os humanos despejam nele. Junto com uma defesa contra futuras invasões alienígenas, comentou Pamela, enquanto Naruto dava de ombros. Não vou desmantelar a organização a ponto de ela se tornar apenas uma casca vazia, minha querida. Vou diminuir o número de dentes que ela tem para torná-la menos ameaçadora ao público, para que as pessoas não tenham um medo crescente de serem oprimidas e, assim, tentarem algo estúpido. Acredite em mim, quando as pessoas como um todo temem algo, elas tendem a fazer algo extremamente estúpido e exagerar as coisas. Não é nada bonito, disse Naruto, com Pamela concordando. Então o que acontece agora? Perguntou Pamela enquanto Naruto sorria de um jeito charmoso. Bem, eu gostaria que você e a Arlequina ali se juntassem a mim nessa questão. E em troca, eu posso manter a polícia, o Batman e, finalmente, a Liga da Justiça, entre outras facções obscuras como a Cadmus, longe de vocês, respondeu Naruto, com Pamela parecendo chocada com isso. Cadmo? Perguntou Pamela surpresa. Sim. Eles estão tentando recrutá-la para o projeto especial deles, que envolve seus talentos com plantas, e possivelmente para um de seus futuros esquadrões suicidas. Tenho o seu arquivo que roubei deles, e eles estavam mais interessados em capturar, estudar e dissecar você com o propósito de duplicá-lo, disse Naruto antes de pegar uma pasta e mostrá-la a Pamela, que viu o selo de Cadmo nela e leu o conteúdo envolvendo sua vida até quase literalmente agora. A maldita coisa estava travada em todos os seus movimentos até algumas semanas atrás. Eu não posso acreditar nisso, disse Pamela em choque enquanto lia o arquivo. Bem, pode acreditar. Passei um bom tempo enganando-os e colocando-os em coma figurativo, com suporte de vida. Embora nós dois saibamos que eles não vão deixar isso continuar assim sem uma luta. E você não me respondeu à minha oferta, disse Naruto, enquanto Pamela olhava da pasta para ele. O que eu ganho com isso? Além da sua proteção. Questionou Pamela, já que ela queria mais do que os acordos habituais em que a sua parte é a mais curta do jogo. Como eu disse, posso manter os outros longe de você. Sem mencionar que a Harley fará parte disso, então a companhia ao seu redor não será nem um pouco chata. Além de adoçar ainda mais o acordo, posso usar meus poderes para remover aquele efeito colateral infeliz de não poder ter filhos. Você ainda terá todos os seus outros talentos, mas esse aspecto negativo da sua vida será eliminado, disse Naruto, com Pamela parecendo chocada e, ao mesmo tempo, esperançosa. Você. Você consegue fazer isso? Perguntou Pamela enquanto Naruto assentiu. Curei Vitor Fries de sua condição de andar congelado e salvei sua esposa da própria doença que ela tinha antes de ser colocada em um tubo de criogenia pelo marido. Certamente posso ajudá-lo, respondeu Naruto, e ele falava a sério. Levaria algum tempo, um pouco de pesquisa sobre biologia e talvez um pouco do seu próprio material genético, além do que ela sabia sobre o assunto. Mas havia um jeito. Fuinjutsu ainda não o havia decepcionado,
e ele não acreditava que o decepcionaria agora. Tem mais uma coisa que eu quero, disse Pamela enquanto esperava que ele ficasse bravo pelo fato de ela querer mais daquele acordo. E o que é isso? Perguntou Naruto curiosamente. Quero a sua ajuda para proteger o planeta da destruição pela humanidade. Ou seja, a proteção das florestas tropicais e da vida vegetal que ainda resta neste mundo, disse Pamela ao ver Naruto concordar com a cabeça. Concordo. Como mencionei antes, também estou em sintonia com a natureza e ouço o sofrimento dela causado pelo ar e pela água poluídos. Mas se eu te ajudar, tem que ser do meu jeito. Não me entenda mal, Pamela, eu aplaudo seus métodos ativos de luta em nome da natureza, mas a maneira como você está fazendo isso não está ajudando em nada a sua causa, respondeu Naruto, sabendo que o histórico da mulher em querer fazer as coisas e a maneira como ela tentava fazer isso não iriam funcionar. É tudo o que sei. Além disso, o que você sugere que eu faça? Questionou Pamela, já que queria ouvir a opinião dele sobre o assunto. Em primeiro lugar, sugiro que você não se faça de psicopata quando se trata de proteger a natureza. As empresas responsáveis por despejar lixo tóxico, poluir o ar e a água que este planeta possui estão prosperando com suas ações. Tudo o que elas precisam fazer é criar uma cortina de fumaça grande o suficiente em torno de seus ataques e se apresentarem como as empresas sempre trágicas sendo prejudicadas por um lunático. Enlouquecido com um complexo hippie radical, seus motivos, por mais nobres que sejam, são varridos para debaixo do tapete pela mídia para a qual eles financiam e mantêm as massas em geral no escuro. A melhor maneira de consertar o planeta é mostrar ao mundo o que essas empresas estão fazendo. O que elas estão tentando esconder. Use a mídia para contar sua história e mostrar ao mundo o que essas empresas vêm fazendo há anos. Como isso pode prejudicar a próxima geração e a geração seguinte? Faça-os questionar se querem que seus próprios descendentes vivam em um mundo onde o ar está cada vez mais poluído, dói respirar, onde antes era limpo o suficiente para respirar fundo sem consequências? Onde a água que você bebe tem que passar por inúmeros sistemas de filtragem, onde antes era limpo o suficiente para ser consumida diretamente da fonte. O barulho da torneira? Mostre a eles a dolorosa verdade sem as plantas de aparência estranha que você faz ao fundo, que estão chamando toda a atenção, e garanto que sua voz será ouvida quando for preciso, disse Naruto, já que ele sabia tudo sobre percepções e como fazer as pessoas verem as coisas da sua perspectiva ou da perspectiva de outra pessoa, quando necessário. Isso leva tempo. E essas empresas têm um exército, advogados, veículos de comunicação e todos os outros recursos à disposição. Eu não tenho esse tipo de poder para contestar qualquer coisa que divulgo à imprensa. Ainda serei vista como uma ambientalista maluca ou terrorista, exclamou Pamela, frustrada. O que ele estava dizendo era a abordagem correta. E eu não posso te dar o que você precisa? Não se engane, Pamela. O que estou pedindo para você fazer para lidar com isso é diferente, e sim, vai levar tempo. Mas, a satisfação que vem de ver essas empresas caírem, seus recursos serem roubados e os responsáveis pelo sofrimento do planeta serem derrubados valerá a pena. Eu prometo isso a você, se você depositar sua fé em mim. Se você se juntar ao meu pequeno harém, respondeu Naruto com a mão agora estendida, e ela a aceitou hesitantemente. Tudo bem. Vou me juntar ao seu pequeno. O que você acabou de dizer? Ao seu harém, questionou Pamela, com Naruto exibindo um sorriso brega. Já mencionei que estou em um relacionamento com outras 3 mulheres? Uma é alienígena, uma é o clone de um alienígena criado por Cadmus para combater o original, mas ainda é muito atraente, e a terceira é uma feiticeira sensual que usa magia e que foi contratada por Cadmus. Foi por causa dela que consegui seu arquivo. Tala estava no comitê do Alto Conselho de Cadmus com algumas outras pessoas perturbadoras, como Lex Luthor. Declarou Naruto, sabendo que a menção de Lex tornaria suas palavras ainda mais críveis. Sei como. Como isso funciona? Como você pode ter um harém? Perguntou Pamela, olhando para ele em choque, sem saber se deveria ficar impressionada com sua capacidade de lidar com 3 mulheres tão poderosas ou enojada por isso. Considerando que sou mais do que humano em todos os sentidos da palavra? Fácil.
Além disso, não é como se eu não contribuísse para a felicidade deles só com o sexo. Também não faz mal quando você é um deus primordial, que tem o poder de obliterar o planeta com facilidade, mas não o faz porque seria chato depois de tal evento, respondeu Naruto, enquanto Pamela agora parecia perplexa com isso. Um deus primordial? Perguntou Pamela, imaginando se ele estava apenas se gabando por sua aparente destreza em lidar com 3 mulheres ou se ele era, na verdade, um deus primordial. É. Não pareço isso porque me mantenho em ótima forma e envelheço bem devagar para não parecer um velho cansado, brincou Naruto, embora fosse verdade que ele se mantinha em forma apesar de sua preguiça de dormir a cada poucas centenas de anos quando deixava o mundo à própria sorte. Acho isso um pouco difícil de acreditar, considerando que você ainda não usou nenhum poder divino de verdade na minha frente, comentou Pamela, enquanto Naruto soltava uma risada divertida. Eu poderia, mas acho que você não quer que o Batman e mais da metade da Liga da Justiça invadam este lugar. Os sensores dele se acenderiam e possivelmente sobrecarregariam se eu liberasse várias vezes o que já fiz. Acredite, a força total do meu poder, se usada, pode literalmente mudar a paisagem do mundo, disse Naruto, já que sabia tanto sobre seus próprios poderes. Você pode me mostrar uma pequena amostra do seu poder? Algo poderoso, mas não o suficiente para alertar todos que usam capa. Perguntou Pamela, já que ela acreditaria que ele tinha poderes divinos quando visse algo que valesse a pena chamar de divino. Naruto suspirou, já que imaginava isso, considerando como as coisas estavam hoje em dia. 1000 anos atrás, se ele pudesse fazer um Haikiri, as pessoas pensariam que ele era um feiticeiro. 1000 anos antes, se ele usasse Mokuton, um semideus conectado ao deus Titã-Gaia. E alguns séculos antes, com outro poder, como criar um tsunami, bem, isso falaria por si. Mas e agora? Quase todo mundo, inclusive suas avós, tinha poderes hoje em dia, então a capacidade de dizer que era um deus vinha acompanhada da exigência de prová-lo. É verdade que ele provavelmente conseguiria provar isso apenas pelo sexo, mas Naruto tinha a sensação de que Pamela lhe daria um tapa se sugerisse esse caminho antes de liberar seus bebês nele. No mínimo, ela provavelmente o beijaria para injetar veneno em seu corpo com potência suficiente para matar milhares de homens em questão de segundos. Tudo bem. Seja cético. Agora vejamos, o que posso fazer para provar meu poder divino sem que isso alerte a Liga da Justiça ou o Batman sobre nossa localização? Perguntou Naruto para si mesmo, enquanto batia o dedo no queixo, pensativo. Antes de estalar os dedos, agarrar Pamela pelo ombro, para sua imensa surpresa, e usar o Kamui para entrar em sua dimensão pessoal. Antes que Pamela pudesse perguntar ou se perguntar onde diabos ela estava, Naruto fez um gesto com a mão para silenciá-la antes de apontar para o céu acima deles e estender uma das mãos. O que é isso? O que você está fazendo? Perguntou Pamela depois de esperar um minuto antes de ver algo descendo do céu escuro acima delas. E não era qualquer coisa. Eram várias coisas. Era um grupo de meteoros. Do tamanho de bolas de basquete, carros e casas enormes. Todos caíram à distância, à sua frente, e a explosão lançou muita areia e pedras em sua direção. Pamela cobriu os olhos com as mãos, mas quando nada a atingiu, a amante da natureza olhou para cima e viu uma barreira poderosa bloqueando tudo, e o próprio Naruto era a fonte dela. E ele nem parecia cansado. Ainda acha que não sou um deus ou uma entidade divina? Perguntou Naruto com um toque de diversão na voz enquanto Pamela via a devastação à sua frente e olhava para ele. Retiro o que disse, sussurrou Pamela enquanto a barreira desaparecia ao redor deles. Ótimo! Porque se você ainda não acreditasse nos meus poderes divinos depois disso, eu teria que recorrer à sedução e à cama com você. Afinal, qual melhor maneira de provar minha grandeza divina do que através da minha resistência sexual? Comentou Naruto, com Pamela corando e o encarando. Como se eu fosse deixar você chegar tão longe? Sem mencionar que o veneno tóxico que corre pelo meu corpo é bastante letal, disse Pamela, tendo certeza de que seus próprios lábios tóxicos acabariam com ele, Deus ou não. Que pena!
Eu provavelmente sou o único homem agora com quem você poderia ter uma relação sexual sem que o dito homem morresse no processo, já que os venenos que você tem dentro não me machucariam nenhum pouco, comentou Naruto distraidamente enquanto Pamela rosnava para ele por isso, já que provavelmente era verdade. Com exceção do Superman ou de algum outro homem imune ao seu beijo venenoso, suas opções de parceiros masculinos naquele campo eram extremamente limitadas. Não vou dormir com você, mesmo que isso lhe dê alguma proteção contra as autoridades locais, o Batman e a Liga da Justiça, comentou Pamela com Naruto sorrindo antes de levá-los de volta ao esconderijo dela. Você diz isso agora, Pamela, mas o dia ainda é jovem. Além disso, você só pode aguentar até certo ponto antes que a ideia de fazer sexo com um deus se torne forte demais para ser ignorada. Além disso, o sexo não é um incentivo para eu te proteger. É mais como uma opção para obter alguns bons benefícios e um possível relacionamento com um homem que se importa com você e sua felicidade, comentou Naruto, sem tirar o sorriso do rosto enquanto se afastava do olhar penetrante de Pamela Isley. Não importa o quão desesperada ele pense que eu sou, Pamela Isley tem padrões e não vai dormir com ele. Mesmo que ele seja um deus bonito, capaz de resistir ao meu beijo venenoso e tenha uma conexão com a natureza, pensou Pamela enquanto desviava o olhar, mas lançava um olhar para o homem agora ao lado da minha Harley, certificando-se de que a loira estava bem. Pamela também olhou para o traseiro dele antes de desviar o olhar novamente e reprimir um gemido que queria soltar só por fazer aquilo. Ela não estava e não ficaria nem um pouco tentada pela oferta de sexo dele. Não. Nunca. Algum tempo depois, Arlequina acordou se sentindo bem. Revigorada. Melhor do que nunca se sentirá em muito tempo. Levou um instante para perceber onde estava e como chegará ali, deitada no sofá. A princípio, Arlequina ficou um pouco irritada com o que Naruto fez, mas o pensamento durou apenas 2,5 segundos, e ela se viu cada vez mais feliz agora que sua mente estava livre da influência do Coringa. Além disso, o palhaço insano não seria capaz de machucá-la, a Pamela ou a qualquer outra pessoa que ela conhecesse que o Coringa pudesse alvejar para sua própria diversão doentia. O que foi que eu vi nele? Ah, que bom! Melhor não pensar muito nisso. Ele está morto e eu estou viva. Feliz dia! Pensou Harley antes de se levantar do sofá e decidir ir descobrir onde Red estava para lhe contar as boas novas. Depois de olhar ao redor, Harley se perguntou por que Pamela não estava em seus lugares habituais no zoológico abandonado, cuidando de seus bebês. A resposta chegou quando ela ouviu grunhidos, gemidos e outros ruídos em um dos cômodos mais distantes das plantas. A curiosidade a dominou. Harley caminhou silenciosamente até a porta, agachou-se e viu que estava entreaberta para que pudesse dar uma espiadinha lá dentro sem ser vista. O que ela viu fez o queixo de Harley cair e se fosse um anime, teria caído no chão. Por quê? Porque ela estava vendo sua querida amiga Pamela Isley, também conhecida como Era Venenosa, nua em uma cama, e sendo tomada por trás por Naruto. A princípio, Harley pensou que o homem havia se aproveitado de sua amiga enquanto ela estava desmaiada. Mas rapidamente viu que Pamela estava claramente envolvida na coisa toda, a julgar pela forma como a mulher ruiva estava inclinada para trás contra ele enquanto beijava a entidade loira com paixão. Enquanto uma mão estava em seu peito e a outra em sua bunda. Pamela também tinha uma de suas próprias mãos estendidas para trás a fim de agarrar seu longo cabelo espetado e puxar sua cabeça para baixo para facilitar a conexão de seus lábios. Harley também notou que, com base no suor que os dois estavam produzindo de seus corpos, eles estavam fazendo isso há um bom tempo, e a mulher ruiva estava em suas últimas pernas, ou joelhos, neste caso, sendo tomada por tal homem. Vou gozar de novo. Estou sentindo. Ofegou Pamela enquanto sentia as estocadas dele aumentarem em velocidade e força, enquanto seu corpo recebia cada sensação prazerosa que lhe era enviada. Ela não sabia como isso aconteceu. Num momento, ela está cuidando de alguns de seus bebês, mantendo os comentários feitos por Naruto sobre intimidade sexual fora de sua mente. Além de ser uma das vantagens de sua proteção contra várias facções que a perseguem. Então, no momento seguinte,
Pamela de repente sente um forte desejo de se despir, beijar Naruto nos lábios, independentemente de suas habilidades venenosas ali, e fazer sexo neste mesmo quarto em que estavam agora. Era como se algum instinto dentro de seu corpo tivesse anulado qualquer forma de bom senso e assumido o controle para que ela pudesse ter um sexo selvagem e apaixonado com um homem loiro que a penetrava por trás. E ela fez exatamente isso. Ele não estava nem fazendo nada que alguém pudesse considerar remotamente interessante no momento em que se aproximou do homem de costas. Naruto estava apenas cuidando de algumas das plantas mais delicadas, pelo que ela vagamente se lembrava, e elas pareciam estar bem felizes sob seus cuidados. O fato de Naruto ser capaz de fazer isso só fez com que o desejo repentino dela por ele aumentasse ainda mais. Quando ele finalmente se virou para encará-la, Naruto pôde contemplar a forma nua, porém deslumbrante e sensual de Pamela Isley em toda a glória nua da ruiva. Seus olhos estavam vidrados de luxúria e estava claro para ele que ela não seria privada daquele momento de se deitar com a única pessoa capaz de lhe proporcionar tanto prazer. Eu também. Ainda não está convencido de que sou um deus? Perguntou Naruto enquanto apertava o seio que ele segurava e acelerava as estocadas com mais força. Retiro o que disse. Você é um deus. Você é definitivamente um garanhão de pau grande para um Gou-Ode, exclamou Pamela, enquanto gozava forte e sentia a semente de Naruto preenchê-la segundos depois. Eu sabia que você veria as coisas do meu jeito, sussurrou Naruto com um sorriso no rosto antes de se afastar lentamente dela e amar como ela choramingou e caiu de cara na cama, completamente exausta. Se não importa, para você. Eu vou dormir agora, comentou Pamela enquanto fechava os olhos e caía em uma estátua de êxtase. Claro. Enquanto isso, vou ver o que uma certa loira gostosa está fazendo atrás da porta, sussurrou Naruto, sabendo que Pamela estava muito distraída para dizer qualquer coisa, e caminhou até a porta sem um pingo de vergonha. Caramba, ele é enorme. Ah, não, ele está vindo para cá, pensou Harley e tentou fugir, mas a porta se abriu antes que ela pudesse se virar para escapar. E se viu olhando para o grande pênis coberto de porra de Naruto, enquanto o próprio Naruto olhava para ela com um sorriso divertido. Viu algo que gostou? Perguntou Naruto enquanto Harley parecia sem palavras, e no momento, sem palavras, senão a habilidade de dizer frases corretamente. E, grande, desculpe, uau! Disse Harley confusa, pois não sabia o que fazer naquela situação. Principalmente porque ela nunca esteve nessa situação antes de hoje. Você quer conversar? Ou está aqui por outro motivo? Perguntou Naruto, com Harley apenas olhando para ele, para o próprio pau e de volta para ele. Eu. Disse Harley enquanto Naruto via seu rosto ficando vermelho apesar da maquiagem branca que ela usava. Você quer experimentar o que Pamela ganhou? Perguntou Naruto ao ver o rubor de Harley aumentar, sabendo que ela estava tentada a dizer sim. E depois do que pareceram horas para Harley, sua mente finalmente reiniciou antes que ela se levantasse do chão com uma expressão envergonhada no rosto. Eu queria ter. Dizer obrigada pelo que você fez. Sim. Eu não estava bem da cabeça. Seu pau, quero dizer, minha mente era bem dotada, quero dizer, ela estava uma bagunça por dentro. Eu vi através do seu pênis grande, quero dizer, seja lá o que você fez com a minha mente. Eu vi o que o Coringa tinha feito com as pessoas e percebi que não estava certo. Então, eu só queria dizer obrigada, respondeu Harley enquanto sentia que sua mente ainda estava turva de vê-lo nu, o que ele exibia entre as pernas e o cheiro de sexo inundando seus sentidos. De nada. Desculpe por ter que fazer as coisas daquele jeito. Era a única maneira de consertar sua mente. Eu já me ofereci para ajudar Pamela em certas questões dela e me juntar ao meu pequeno, mais crescente, harém que venho construindo ultimamente, respondeu Naruto antes de fazer um breve resumo de seus planos, sem se importar com sua própria modéstia em estar nu diante daquela mulher ainda questionavelmente sã. Parece divertido. Posso participar? Por favor. Por favor. Por favor.
exclamou Harley animadamente, enquanto Naruto arqueava uma sobrancelha diante do desejo instantâneo dela de participar tão rápido. Só assim? Você quer se juntar a mim? Perguntou Naruto enquanto Harley assentia. É. Eu quero ir para o térreo. Vai ser muito divertido. E isso inclui todo o sexo também, declarou Harley sem nenhum sinal de vergonha na voz. Bem, ela tem garra. Isso eu admito, pensou Naruto antes de ver Harley literalmente arrancar as roupas e encará-lo com um olhar faminto e lascivo, dizendo que o queria, muito. Vamos lá, garanhão. Você pode ter conseguido domar a Pamela, mas vamos ver se consegue lidar com alguém como eu. Exclamou Harley numa pose sexy, usando apenas suas botas de cano alto, logo antes de literalmente pular em cima dele e os dois começarem o que seria uma longa farra sexual que duraria de um dia até a noite toda por ali. No geral, foi um dia muito pervertido para Naruto, e ele adorou cada segundo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.